Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e vamos debater um tema muito importante, que é o tema do ajuste fiscal contra os servidores públicos, contra os serviços públicos e contra a população do nosso país. Nós vamos debater esse tema aqui hoje com uma honrosa presença do Alfredo Maranca, que é o presidente do Sinafresp. Alfredo, muito obrigado pela sua presença. O Alfredo que tem liderado aqui junto com o Sinafresp um grande movimento de resistência contra esse ajuste fiscal, tanto aqui em São Paulo como em Brasília, participando de manifestações, de seminários, de audiências públicas e fazendo toda essa mobilização, sobretudo em defesa dos servidores do Estado de São Paulo, em defesa da sua própria categoria também. Alfredo, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho da sua entidade, que tem mostrado uma grande liderança e um grande protagonismo nesse processo. Eu sei que você acabou de chegar de Brasília, você esteve ontem participando, né, da movimentação contra a aprovação do 257 e vocês estão participando também contra o grande ajuste fiscal, contra a PEC 241, contra a reforma da Previdência, contra todos os projetos e toda a movimentação que está sendo feita em Brasília para acabar com a estabilidade do emprego dos servidores, contra a aprovação do 4330, aquele PL das terceirizações e tantas outras medidas que compõem o ajuste fiscal. Primeiro eu gostaria de te perguntar como que foi a votação ontem, teve algum avanço em relação ao 257, que é esse projeto que pretende retirar direitos dos servidores estaduais, que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União, mas em contrapartida os estados teriam que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores, teria que congelar salários, promoções. Eu queria que você falasse como que ficou, qual foi o resultado final da mobilização e do projeto aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Alfredo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao deputado Carlos Gianazzi pelo carinho de nos convidar aqui, de dar essa oportunidade para falar, agradecer a quem está assistindo por se juntar a esse debate e nos dar a oportunidade de falar sobre esses problemas todos. Ontem a gente terminou a votação com um sentimento misto, né? Avançou-se muito no texto que foi aprovado, quer dizer, muita coisa que era contra o servidor foi tirada, mas permaneceu ainda muita coisa. Quer dizer, a ideia geral do PLP 257, que é a ideia de que os estados devem se voltar principalmente ao pagamento de uma dívida que foi contraída em algum momento da nossa história e não a prestar serviços públicos, e por isso vão ter que diminuir a segurança, diminuir a saúde, diminuir a educação que é prestada hoje nos estados, para que se aumente o aporte de pagamento das dívidas. É sempre muito triste, quer dizer, é sempre desagradável para o servidor público não poder prestar o serviço que ele está voltado a prestar. Quer dizer, é sempre assustador ver o desmonte da máquina pública. Eu diria que eu queria comemorar, mas eu não quero que amanhã apareça os sindicalistas comemorando a aprovação desse PLP 257, porque o que ele significa? Ele significou ontem que foi congelado o pagamento dos funcionários públicos, congelado a despesa dos estados com educação, saúde e transportes e etc., todos os serviços públicos, e foi descongelado o pagamento da dívida, que antes tinha um limite e agora não tem mais limite. Quer dizer, se a gente conseguir arrecadar mais para os estados, a gente tem a certeza agora que esse dinheiro arrecadado a mais, ele não vai para os serviços públicos, mas sim vai ao pagamento dos juros de uma dívida que a gente não sabe a que título foi contraída, porque a auditoria da dívida pública ainda é uma coisa que tem sido pouco falada. Quer dizer, nós temos tentado agora, acho que esse é o principal mote, explicar a todos a importância da gente auditar a dívida pública, saber, nós devemos esse valor, por quê? O que foi feito? E pelo contrário, o PLP 257 mostra ali claramente que há coisa muito estranha na contração dessa dívida. Por exemplo, o artigo 2º do texto que foi aprovado diz que todas as ilegalidades na contratação de empréstimos feitos até 31 de dezembro de 2015, eles ficam convalidados. Quer dizer, o que eu estou assinando embaixo? Nós vamos fazer desistências de ações judiciais contra empréstimos que foram contraídos de forma
duvidosa legalmente. Isso está previsto também no próprio texto. Quer dizer, são coisas assustadoras que nós estamos assinando. Será que nós estamos realmente avaliando essas coisas? E será que essas convalidações de empréstimos feitos de forma que contraria a lei, segundo os termos da própria lei aprovada ontem, eles são no sentido da responsabilidade fiscal ou é exatamente o inverso? Quer dizer, isso é, na verdade, uma forma de irresponsabilidade fiscal. É esse o nosso temor. Quer dizer, por um lado, evoluiu-se muito no texto. Quer dizer, agora, antes, no texto inicial, havia alguns itens que eram claramente lesivos ao funcionário público de maneira direta. Quer dizer, se tendia a reduzir o salário dos funcionários públicos e, com isso, esvaziar ainda mais o serviço público. Previdência, aumento de itens, isso tudo diminuiu, isso tudo saiu do texto. Saiu do texto. Agora, é muito importante também, e isso a gente tem muito orgulho de ver, que o funcionário público ele tem se unido, ele tem surgido como uma força em defesa da sociedade. Quer dizer, ele tem, até agora, o funcionário público sempre brigou consigo mesmo, quer dizer, os juízes, os fiscais, os técnicos, o problema do funcionário público era sempre o outro funcionário público, quer dizer, pela primeira vez a gente vê o funcionalismo público unido numa luta contínua e conjunta pelo bem do país. Eu acho que o Brasil tem uma esperança por aí. Com certeza, e graças à mobilização que vocês travaram ontem, principalmente durante todo esse tempo, mas ontem, é lógico que não é uma vitória ainda, até porque, como no projeto ficou estabelecido ainda o teto dos gastos, então isso pode ser usado ainda contra os servidores, né? Porque os governos querem, na verdade, jogar a conta da dívida nas costas dos servidores, colocando o servidor como bode expiatório de toda essa confusão econômica, né? Isso é muito grave. Agora, você citou também, Alfredo, uma questão importante, que é a questão da dívida. A dívida pública, e você disse muito bem que ela tem que ser auditada. E há um artigo na Constituição Federal dizendo que nós temos que fazer a auditoria da dívida, e até agora ela não foi feita, né? Então, o que acontece? Uma boa parte do orçamento, quase 43% do orçamento federal, é canalizado para os rentistas e especuladores da dívida. E não há limite, como você disse, não há teto para o pagamento da dívida, mas há teto para investimento em área social, saúde, educação, valorização dos servidores, né? Tem essa pergunta de, será que existe alguma coisa realmente grave a se verificar na auditoria da dívida? Então, hoje, pelo menos, assim, vendo de longe a dívida pública, a gente vê que no ano passado se tinha 480 bilhões de diferenças entre os gastos e os recebimentos da União. Quer dizer, 480 bilhões que não fecham no orçamento. É preciso saber para onde foi esse dinheiro, como ele foi usado. Quer dizer, é preciso haver um mínimo controle das contas públicas pela sociedade. Sem isso, não é possível. Existe hoje já alguma transparência, mas essa transparência ela precisa ser técnica, ela precisa ser feita por pessoas especializadas, precisa ser feita por pessoas que têm condições de analisar e debater os números, porque as estruturas são realmente muito complexas hoje das finanças públicas, né? Com certeza. Alfredo, além do 257, nós temos outros projetos tramitando, como eu disse, tem a PEC 241 também, que limita os gastos, né, por 20 anos em áreas estratégicas como educação e saúde, que já são áreas praticamente abandonadas, né? Existe toda uma movimentação em acabar, inclusive, com os investimentos obrigatórios em educação e saúde. A União tem que investir 18% em educação, os municípios e estados, no mínimo, 25%. Na saúde também os municípios são obrigados a investir 15%, os estados 12%, mas esse movimento todo de ajuste fiscal tenta acabar com essa vinculação obrigatória. Tanto é que foi aprovada recentemente a DRU, a desvinculação das receitas da União, que foi apresentada esse projeto foi apresentado pela ex-presidente Dilma, né? Que aumentou, inclusive, o percentual de desconto de 20% para 30%, pior do que fez o Fernando Henrique Cardoso. O PLP 257 também é do PT, é da Dilma, ela que enviou para o Congresso Nacional, e lógico, o Temer vai aprovar, ele quer fazer o ajuste fiscal contra nós. Mas tem a reforma da Previdência, que está sendo preparada pelo banqueiro
Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, né? Ele vai preparar também uma reforma da Previdência contra os trabalhadores, a lei das terceirizações, enfim, como que vocês estão vendo todas essas medidas que estão sendo discutidas e preparadas contra os trabalhadores, tanto da iniciativa privada como também do setor público? Não nos surpreende, né, que numa hora que se decidiu que quem rege as fazendas estaduais e municipais deve ser um representante do sistema bancário, como o ministro da Fazenda, os secretários da Fazenda, se tem uma série de medidas de diminuição dos custos da máquina pública, né, sendo que esse custo da máquina pública é o que mantém ela operando. Quer dizer, a gente dizia de uma fábrica de parafusos que pode ali criar com alguns malabarismos financeiros, ampliar a receita que ela tem na venda de parafusos e criar empréstimos, vender debêntures, colocar ações em bolsa, tem um monte de mecanismos que ela pode fazer que pode ampliar a ação financeira dela. Mas se ela parar de vender parafuso, a coisa não funciona. Quer dizer, o que acontece é que colocaram pessoas que não entendem de parafuso para gerir a máquina, e essas pessoas só entendem daquele malabarismo financeiro que tem em cima. E o que acontece? Ele vê ali um prejuízo muito grande da fábrica de parafuso. A gente gasta muito dinheiro em comprar aço para fazer parafuso, muito dinheiro em funcionários, muito dinheiro em máquina. Tem que cortar essas despesas, porque aí a gente vai lucrar mais. Vai lucrar mais? Não, a gente vai lucrar menos, porque a gente não vai fazer parafuso. O nosso trabalho é fazer parafuso. E assim o Estado tem que arrecadar. Quer dizer, se a gente quebrar a máquina estatal, não arrecadar e não gastar nos serviços públicos, o Estado não tem sentido, não faz sentido nenhum. Quer dizer, isso aí não é um gasto a mais, isso aí é a própria função da máquina como um todo, né? Agora, em relação à PEC 241, eu vejo ali uma coisa muito importante a ser dita, que existe um sentimento, fala, mas a PEC 241 atinge só o setor federal, assim como o PLP 257, que atingia só os funcionários estaduais e não os municipais num primeiro momento, depois os municipais também. O furo está no barco. Se ele não está do seu lado no barco, o barco vai afundar do mesmo jeito. E hoje está crescendo essa conscientização entre os funcionários públicos. Quer dizer, a ideia de que a PEC 241 ela não vai atingir os funcionários estaduais, vai atingir só os funcionários federais, é uma balela, porque mais para frente pode surgir a ideia de que as constituições estaduais têm que ser simétricas à federal e esse texto chegar nas constituições dos estados também. Quer dizer, ou por outras maneiras, né? Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco. Se existe um furo, todos devem se preocupar. O barco vai afundar. Bom, Alfredo, e como que você vê quais são os prejuízos, os transtornos e as consequências desses ataques todos aos servidores? Porque no primeiro momento os servidores são atacados, né, nesse ajuste fiscal, nessa crise do Estado. Havendo ataque aos servidores, né, porque é um ataque aos direitos, aos benefícios dos servidores em geral, e quando eu falo dos servidores, estou falando dos servidores que trabalham, não estou falando dos marajás dos servidores, não estou falando dos comissionados, do alto escalão, nada disso, estou falando de quem está trabalhando mesmo, os professores, os médicos, os servidores, os auditores, né, os servidores do judiciário, do MP, enfim, as pessoas que estão trabalhando de fato, que já têm seus salários arrochados e defasados. Com todo esse ataque do ajuste fiscal aos servidores, de que forma que a população é prejudicada? A população é prejudicada porque ela perde as vantagens de um Estado que pode prestar um mínimo de assistência. Quer dizer, a educação, a saúde, a segurança, é tudo prejudicado com isso. Quer dizer, não é só o salário que é diminuído, é o recurso como um todo. Quer dizer, quando se fala da polícia tendo o seu recurso diminuído, não é só que o policial ele passa a ganhar menos, ele passa a ter menos condições até de vida, de se dedicar integralmente à carreira policial dele, mas o carro dele não alcança o carro do bandido, as armas dele não vão funcionar, quer dizer, e a educação, os professores, eles precisam ter um mínimo, entende, assim, de assistência, o mínimo de salarial. E a gente sabe que hoje, por exemplo, os salários estaduais são muito menores do que os municipais, quer dizer, a gente precisa equiparar isso, a gente precisa voltar a investir no nosso povo, precisa voltar a pensar naquilo que o nosso povo precisa.
precisa. Não adianta a gente achar que diminuindo o Estado a gente vai encontrar assistência em outra coisa. Hoje é importante a participação do Estado, quer dizer, a gente precisa dele. Sem Estado, realmente fica muito complicado, até mesmo, né, da livre iniciativa se promover. Porque quando o fisco, por exemplo, que é a parte que eu mais conheço, né, o fisco, quando o fisco é desestruturado, ele deixa de poder tentar promover o próprio desenvolvimento do comércio. Quer dizer, é função do fisco criar um ambiente de negócios saudável, que todas as pessoas possam competir e gastar pouco para preparar os seus impostos, para as obrigações acessórias, deixar claro qual o tributo que incide aqui e ali, cobrar uniformemente para que todos possam pagar menos e pagar bem. Quer dizer, todo esse trabalho ele é deformado com o desmonte do fiscal. Quando o fisco ele passa a ter que trabalhar com cada vez menos dinheiro, ele acaba tendo que se agarrar a subterfúgios que são péssimos, com a substituição tributária. A substituição tributária é uma das formas desesperadas do Estado arrecadar sem dinheiro. Então, se você tem uma fábrica, né, e você desiste de cobrar, por exemplo, pão na venda no comércio do varejo, você passa a cobrar só na fábrica. Você pode fazer isso, realmente é mais fácil fazer isso. Qual o problema? Você deixa de distinguir a venda pequena que está crescendo agora, que você precisava ali ter um pouco mais de compreensão e benefício de um grande contribuinte varejista que você poderia cobrar um pouco mais em comparação. Os elementos de política tributária, eles ficam impedidos com a falta de recursos para o fisco. Né? Uhum. Agora, aqui em São Paulo, Alfredo, nós temos um verdadeiro laboratório de privatizações, terceirizações e desmonte do Estado, que é em São Paulo, né? E você falou aí da importância do fisco, da importância dos auditores fiscais de renda, que é uma categoria que você faz parte, hoje é o presidente de um sindicato importante, que representa e defende essa categoria. E nós sabemos que o fisco está sendo destruído aqui também, porque não há investimento, né, na valorização dos profissionais do fisco de São Paulo, não só dos auditores, mas dos técnicos, enfim, de todos os servidores. Isso prejudica todas as áreas sociais, como você disse, educação e saúde, mas também os municípios são afetados com o enfraquecimento do fisco. Eu queria que você falasse de que forma que o município é afetado. Nós temos 645 municípios em São Paulo, no estado de São Paulo. De que forma que eles são afetados com todo esse processo de desmonte do Estado e de desvalorização dos servidores da Secretaria da Fazenda? De uma forma bastante direta, porque a falta de capacidade do fisco de se estruturar e de criar a tributação em áreas que são mais difíceis de avançar nas áreas tributárias, ela faz com que eles, como eu estava falando, eles acabem sempre rebatendo naquele mesmo tipo de arrecadação. Então hoje, por exemplo, no IPVA, o IPVA é metade para o município do veículo e metade para o Estado. Quer dizer, ele é bem meio a meio, cobrado, quer dizer, ele faz parte, é uma parte importante da arrecadação dos municípios, principalmente os municípios pequenos, que não têm uma arrecadação de ISS tão elaborada. Então, o que a gente precisava fazer? A gente precisava cobrar, por exemplo, de jet ski, de helicóptero, de lancha, e a gente não cobra. Esses setores não têm cobrança de ICMS? De IPVA. De IPVA. Eles pagam zero de IPVA, enquanto que o carrinho do trabalhador tal tem que então, pagar IPVA. Então quem tem uma lancha, um jato, não paga IPVA. Não paga IPVA. Então o jet ski. O jet ski é uma coisa assim que eu acho que poderia pagar um certo IPVA. Eu acho que nem faria tanta diferença no proprietário do jet ski. Com certeza. Um helicóptero, uma pessoa que tem um helicóptero poderia contribuir mais para a sociedade. O Estado de São Paulo não paga. Tem outros estados que cobram ou não? Não, é uma coisa que ainda não se conseguiu construir. Não tem legislação federal ainda, né? Não, nem precisaria, mas nem precisaria da legislação federal, mas precisaria uma estruturação junto com os outros. Os estados têm problemas muito semelhantes aqui no Brasil. Mas o estado pode ter uma legislação cobrando, né?
Pode. Certas coisas poderia, mas precisaria de uma negociação. Sei. Precisaria, toda vez que se fala em cobrar do jet ski, isso aparece na grande imprensa ou no Congresso Nacional como se a gente quisesse cobrar dos pesqueiros. Não, eu estou falando do jet ski, eles entendem. Os pesqueiros, vocês querem cobrar de pequenos pescadores, vocês querem cobrar de canoas e pescadores, ou petroleiros, cobrar ainda mais da indústria de contêineres que faz exportações para o país e prejudicar. Eu estou falando de jet ski, de lancha, e é difícil manter esse diálogo dessa maneira. É uma guerra de propaganda, né? Que é lógico que é de informação. Cobrar imposto nunca é uma coisa muito bem vista, né, pela sociedade. Né? E qual o percentual de transferência do ICMS para os municípios? Um quarto de todo o ICMS, 25%. que é 25%. Todo o ICMS. Então, os municípios perdem, por exemplo, 25% com o desmonte do Estado e do fisco aqui em São Paulo. Exatamente. Toda vez que um prefeito vê ali uma nota fiscal sendo sonegada de R$4 de ICMS, pode ter certeza que um desses R$4 era dele. E aí a situação está tão grave na Secretaria da Fazenda que os técnicos entraram em greve, os auditores estão numa espécie fizeram uma operação quase tartaruga, né? Operação tática, não é uma greve, mas é uma operação de tartaruga de pressão. Nós estamos numa situação crítica na Secretaria da Fazenda. Acho que nós nunca tivemos tão mal. Tem alguma memória da década de 80 de ter alguma situação bastante ruim, mas hoje em dia o desmonte e a falta de preparo da máquina como um todo, né? A forma como nós estamos sendo cerceados ali nas nossas atividades, nunca teve igual. Tem muita gente já prestando concurso em outras áreas para sair da Secretaria da Fazenda, né? Uma evasão a Receita enorme. Federal, enfim, outras áreas, porque parece que não está compensando mais, não é isso? Não, e aí você claro. perde profissionais experientes, já com formação, ali nessa questão da arrecadação. E você sabe que isso é uma coisa interessante, porque existe sempre essa ideia de livre iniciativa, de que se deve criar para o funcionário público, é ruim essa coisa do funcionário público ter estabilidade, que deveria ter mais uma movibilidade, que ele poderia sair do emprego, fazer, enquanto que, na verdade, essa estabilidade, ela é muito mais forte do lado do Estado, que mantém o funcionário público ali com ele cativo, do que do que ao contrário, porque se o funcionário público hoje tentar sair ele perde todos os benefícios que ele ganhou, ele perde todo o salário, toda a história de funcionalismo dele, mesmo que ele sair para um outro fisco. Quer dizer, essa mobilidade que é vista como um bem pelos defensores das ideias liberais, e que deveria ser implementada, não é implementada da forma contrária. Não se dá a chance. Se eu sair, por exemplo, da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e for para uma Secretaria da Fazenda que paga 2 ou 3 vezes mais, como Roraima, eu não teria mantido os meus benefícios. Quer dizer, nós temos implementada esses valores de mercado unilateralmente, só do lado do Estado, né, que não quer dar a paridade, não quer dar os ajustes salariais necessários, mas ele não sente, o Estado não sente tanto a força do mercado, porque ele mantém cativos os funcionários com esses benefícios que são perdidos caso os funcionários saiam. Mas mesmo assim, hoje, a crise é tão grande, né, de desvalorização, que nós temos perdido muita gente, principalmente aqueles que já estão na carreira há mais tempo e que continuam ali, mais porque gostam do que fazem, do que qualquer outra coisa, que não querem se aposentar, né? Na verdade, não faria tanta diferença assim se aposentar. Aliás, faria. Eles poderiam advogar, poderiam trabalhar privadamente e iam ganhar muito mais. Mas eles gostam do trabalho, eles gostam de fazer aquilo que eles sempre fizeram, gostam e essas pessoas hoje, esses colegas hoje, eles estão aposentando em massa, e nós estamos perdendo uma quantidade de conhecimento que nós não sabemos como vão recuperar. Fred, só voltando ao PLP 257, que foi aprovado ontem, nós ontem estávamos discutindo aqui na Assembleia Legislativa, no plenário,
E eu disse o seguinte, estava usando a tribuna, disse que aqui em São Paulo, como já há um arroxo salarial histórico, há praticamente um confisco salarial. Por exemplo, os professores da rede estadual e todos os servidores da educação já estão há mais de 2 anos sem a reposição das perdas da inflação. Então, eu diria que aqueles itens que foram retirados, por enquanto, do 257, de congelamento por 2 anos dos salários dos servidores, aqui em São Paulo já existe isso sem aprovação do 257. Agora, eu fico imaginando se aprova o 257. Mas nós vamos voltar a esse tema agora, vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar para discutir a situação aqui do governo Alckmin no estado de São Paulo. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, entrevistando aqui o presidente do Sinafresp, Alfredo Maranca. Alfredo, estávamos falando aqui do ajuste fiscal contra os servidores, contra os serviços públicos e contra a população, e estávamos entrando aqui no debate do São Paulo, do estado de São Paulo. Primeiro eu queria aqui apresentar para o telespectador que está nos assistindo um vídeo que o Sinafresp produziu, muito didático, muito pedagógico. Eu mesmo já usei em várias palestras, em várias conferências, utilizei várias vezes aqui na tribuna, mostrei no telão, aqui no Data Show, porque ele mostra claramente como que o dinheiro público é canalizado para os grandes grupos empresariais aqui de São Paulo, como o setor frigorífico, as avícolas, as mineradoras, a Ambev e outros setores, o agronegócio, como que esses setores são beneficiados com os benefícios fiscais. Então, eu queria mostrar primeiro para o telespectador esse vídeo para que a gente pudesse continuar aqui fazendo esse debate. Em 2011, o governador Geraldo Alckmin outorgou o decreto 57686, concedendo benefícios fiscais e condições atípicas aos frigoríficos paulistas. Ou melhor, não cobrando ICMS e ainda permitindo resgates em dinheiro de empresas devedoras. Veja essa história como exemplo. João Paulo tem uma fazenda de gado no Centro-Oeste. Antônio é proprietário de um frigorífico em São Paulo. Ao vender cada cabeça de gado por R$1.000 para Antônio, João Paulo deveria pagar uma alíquota interestadual de 12% de ICMS sobre esse valor, ou melhor, R$120. Porém, o estado no qual está localizada a fazenda de João passou a adotar uma política de redução da alíquota, cobrando apenas 1% sobre o valor de imposto devido. No campo de ICMS da nota fiscal, está indicado, inexplicavelmente, que 12% foram pagos. E como o decreto isenta os frigoríficos paulistas do pagamento de ICMS, esses 12% então entram como crédito para Antônio. Traduzindo, os impostos que seriam revertidos para a melhoria dos problemas que atingem a população paulista são indevidamente esquentados e viram dinheiro na mão do empresário Antônio. Essa é a máquina de fazer dinheiro estadual, que jorrou recursos de maneira seletiva em um único setor durante 5 anos. Contra números não há argumentos, e os números assustam. 800 milhões de reais é o valor que deixou de ser arrecadado. Mais de 2 bilhões de reais é o valor da dívida ativa acumulada do setor frigorífico ao longo de anos. E apenas com o ICMS de 2015, daria para contratar 3.000 professores, ou 3.000 policiais, ou então comprar 32.000 toneladas de carne para merenda escolar. Para justificar tamanho desprendimento do governo, o preço da carne caiu, certo? Errado. O preço mais que dobrou desde o decreto. Então, dá para deixar tudo como está? Não. Essa situação revoltante moveu o Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, a ir à luta, fazendo um trabalho corpo a corpo junto aos jornalistas e órgãos da mídia, denunciando à população os malefícios da isenção do ICMS por parte dos frigoríficos.
o governo acusou o golpe e, de forma inédita, alterou o decreto, baixando pela metade os benefícios fiscais. E agora, por tempo determinado, mais 6 meses. Mudar o decreto foi uma grande vitória, mesmo que por tempo determinado. Mas ainda não nos demos por satisfeitos. Os fiscais de rendas do estado de São Paulo continuarão lutando em prol da população. Afinal, governos mudam, mas o compromisso de um agente fiscal com a população de São Paulo é para sempre. Sinafresp. Combate à sonegação. Repúdio à corrupção. Esse trabalho é muito didático. Além disso, vocês também publicaram um artigo na revista, numa dessas revistas, né, de grande circulação, ampliando não só o conhecimento sobre a isenção, sobre o benefício fiscal para os frigoríficos, mas também para os outros setores que eu acabei de citar aqui, Ambev, mineradoras, né, e tantos outros setores. E aí o governo diz que não tem dinheiro aqui para as universidades. Nós estamos aí vendo o desmonte da USP, o desmonte da Unesp, da Unicamp, do Centro Paula Souza, que são dependentes exclusivamente do ICMS. Mas se o governo canaliza esses recursos para os setores econômicos, que são financiadores de campanhas eleitorais dos deputados aqui da Assembleia Legislativa e do próprio governo Alckmin, aí não vai ter dinheiro mesmo para as universidades, para a educação pública, para a saúde pública, né? Como que vocês estão fazendo essa divulgação desse trabalho? Como que vocês chegam a essa conclusão? Lembro de tinha uma frase do Milo Fernandes que dizia que se você acha que é cara a educação, se experimente a ignorância para você ver o quanto que é caro. E vai ser terrível tudo isso. O que nós estamos tentando fazer é apresentar esses problemas financeiros do Estado, que são extremamente complexos, de uma forma mais didática, que possa fazer com que as pessoas entendam e vejam a gravidade do problema de desperdício de gastos do Estado e possam perceber que dinheiro tem. Ele é mal utilizado. Como nesse caso dos frigoríficos, quer dizer, nós temos ali 800 milhões de reais que são desperdiçados, né, num benefício que não traz nada de bom para a população. Esse benefício é dado através de um decreto. O governador publicou esse decreto em 2011. Vocês conseguiram uma alteração dele, uma meia vitória, ele foi alterado, mas continua o benefício ainda. Continua o benefício. E existe um outro decreto que foi criado sem prazo de término, para a carne de frango, o setor avícola, que também tem, nesse caso é 1 bilhão de reais que é perdido com esse benefício. Mas é preciso entender como que um benefício pode ser ruim, mesmo que ele não diminui o preço da carne, e essa que é a grande falácia. Eu acho que é por isso que talvez não haja um levante tão grande contra esses benefícios. A verdade é que não, o benefício ele não traz vantagem nenhuma. Por quê? Porque nós não vamos pagar menos impostos com o benefício. Nós quem, cara pálida? Eu não pago ICMS. Quem paga ICMS é o vendedor de aves, é o vendedor. E eu não vendo aves, quer dizer. Mas ele pagando menos impostos, ele não pode fazer a carne mais barata para mim, não pode fazer o frango mais barato para mim. Poderia, mas ele não faz, porque o preço não é determinado dessa maneira. E essa é a grande falácia do sistema. E é o que acontece, por exemplo, com o setor de frango, quer dizer, o setor de avícola. A gente percebe que, uma vez que foi concedido o benefício, o preço do frango só aumentou. Ele só aumentou. Por quê? Porque o benefício ele é concedido como um percentual do valor de venda do frango. Quer dizer, quanto maior o valor de venda do frango, maior o lucro do setor. Então, começa a interessar Quer dizer, ainda a população mais. não é beneficiada nem no preço. Ela não é beneficiada, não diminui o preço da carne, do frango. Isso é muito importante, eu acho, que acentuar, porque a gente não deve se perder nessas polarizações ideológicas de falar, não, vocês são a favor de aumentar a taxa porque vocês não querem os impostos, porque vocês são contra os investimentos, ou vocês não são... Não existe essa polarização, quer dizer, a realidade, na verdade, é um jogo de perde-perde, todo mundo perde com isso. Né? Não existe vantagem nenhuma, né, de se manter esse benefício. Às vezes, as coisas são simplesmente estúpidas, é esse que é o problema. Por isso que a gente quer mostrar esses benefícios que são feitos na perda
de dinheiro da população e alguns subterfúgios que realmente só trazem prejuízo para o Estado. A gente precisa realmente, se precisa cortar de algum lugar, certamente não é das universidades, é daí Com que tem que certeza. cortar. Nós, inclusive, a partir da denúncia que vocês fizeram do Sinafresp, desses 2 decretos, vocês trouxeram o debate, deram visibilidade para esse tema. Nós aqui, o nosso mandato apresentou 2 PDLs aqui na Assembleia Legislativa que estão tramitando na casa. O PDL é projeto de decreto legislativo anulando esses 2 decretos para cancelar esses benefícios, tanto das avícolas como também dos frigoríficos. E lembrando, Alfredo, eu queria que você confirmasse que são os grandes grupos que são beneficiados, né? Os grandes Sim. frigoríficos, acho que Friboi, esses grandes Exatamente. grupos, né, que são beneficiados. Outro dia eu estive numa reunião na Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, eu falei do vídeo de vocês, desse setor, e os pequenos comerciantes, né, daquela região estavam revoltados, dizendo, mas nós não somos beneficiados. Eu falei, não são vocês que são pequenos, são os grandes. São os grandes, Eles ficaram exatamente. revoltados, porque eles não têm esse benefício. Né? Eles que geram emprego, que trabalham duro dia e noite, eles não são beneficiados. Os pequenos comerciantes, né, os pequenos produtores, são os grandes. Isso é sistemático numa política tributária que não é transparente. Até no setor de bebidas alcoólicas, por exemplo, que a gente estava conversando. A substituição tributária ela vem como um benefício para os grandes, porque se fixa as margens de lucro e se cobra de maneira diferente para cada empresa. E as grandes empresas, elas têm produtos famosos que podem ter o valor fixado. Os outros, os pequenos fabricantes, eles são sempre fixados como outros. E esse outros é sempre mais tributado do que aquelas marcas específicas. Então, uma coisa interessante é pegar, por exemplo, a tabela que é publicada de sorvetes, o preço dos sorvetes que são submetidos à substituição tributária e ver os preços que as grandes marcas praticam na tabela e obrigar a falar, não, agora eu quero comprar por esse preço. Eu já tentei, não consegue não. Comprar pelo preço que é publicado na tabela para o cálculo da substituição tributária, enquanto os outros são sempre super tributados. Né? É uma verdadeira contradição que nós estamos vivendo. Você vê esses benefícios todos para o setor empresarial, o grande setor empresarial, né? As grandes empresas, e do outro lado o arroxo salarial, congelamento, confisco de salários. Aqui em São Paulo eu digo que o Alckmin, governador, se antecipou ao 257, porque no ano passado ele editou 2 decretos, publicou 2 decretos, um deles proibindo praticamente o reajuste salarial dos servidores e um outro proibindo a chamada de aprovados em concursos públicos. Sim. São 2 decretos de 2015. Né? Aqui já era o laboratório, o embrião desse PLP 257. Agora o Sinafresp, de uma forma muito corajosa, tem denunciado aqui esse ajuste fiscal em São Paulo, esse arroxo salarial. Eu me lembro que você recentemente, aqui mesmo na Assembleia Legislativa, fez essa denúncia numa audiência pública, inclusive dizendo que o maior defensor do ajuste fiscal, do confisco salarial contra os servidores, o secretário da Fazenda do seu setor, você denunciou que ele, que é o maior defensor do ajuste fiscal, ele tem um salário de quase R$90 mil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa contradição. Como que um secretário tem um salário desse e defende o arroxo salarial para os servidores do Estado, para os professores, para os servidores da segurança pública. É uma grande contradição, mas você de uma forma corajosa ali, olho no olho, fez essa denúncia que teve muita repercussão aqui entre nós na Assembleia Legislativa. 2 pesos e 2 medidas, né? Quer dizer, pegando ali no portal da transparência, que é uma fonte pública. Isso qualquer pessoa tem acesso a essa informação. Só que eu até falei que é mas necessário. Mas ele não estaria submetido ao teto, porque ele tem que ter o mesmo salário no máximo do governador, tem um teto salarial para os servidores, né? Mas ele extrapola por outros mecanismos. Agora, os outros servidores não têm esses mecanismos de extrapolação de teto salarial. Incluindo jetons aí na participação de empresas aí do Estado. As estatais, os conselhos administrativos. Somando tudo que são verdadeiros cabides de emprego e também usados como subterfúgios para aumentar o salário, né? Agora, o que ofende mais a gente é ver ali no portal da transparência que o nome aparece de várias vezes abreviado diferente para busca por palavra, se buscar pelo nome, só aparece né? Para tentar ocultar isso realmente tentar ludibriar a opinião pública e quem está acompanhando isso.
Aí, para chegar a esse valor, por exemplo, que era dezembro do ano passado, 93 mil, né? Então, que era um exemplo. Então, 93 mil reais como salário do Então, só um secretário da Fazenda. tem que entender que o secretário da Fazenda aqui tem um salário, um rendimento de aproximadamente 93 mil reais. É o salário dele e ele defende o arroxo salarial aqui em São Paulo, o fim do reajuste, o congelamento das promoções. Ele é um dos maiores defensores, inclusive do 257. Pois É uma contradição imensa, é escandaloso, é criminoso o que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo. E há dúvida se todos os jetons estão computados nesse portal da transparência. Tem alguns que parece que não. Tem gente verificando isso, eles estão analisando essa questão. E tem uma limitação também do número de jetons que se pode receber, e parece que em alguns meses teria. Então tem várias coisas, várias maneiras de se burlar essas limitações. Né? Quer dizer, E tem outra denúncia gravíssima também contra ele, contra o secretário Renato Vilela, que é uma suposta participação dele numa empresa, né, que negocia a dívida ativa aqui em São Paulo. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Há um comentário, uma suspeita, não sei se há comprovação, mas pelo menos se fala muito sobre isso. Né? Não, CPC. E é bom que todos nós saibamos, porque como ele defende tanto o arroxo salarial, o sacrifício dos professores, o sacrifício dos servidores do sistema prisional, dos servidores da segurança pública, dos servidores do Tribunal de Justiça, dos servidores do Ministério Público, dos servidores da Defensoria Pública. Então, ele teria que dar um exemplo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas do que se trata exatamente? Não. Ele é sócio de uma empresa, o nome dele aparece também numa empresa que explora, que negocia a dívida ativa do nosso Estado, que está em torno de quase 250 bilhões de reais. Sim. Não, isso não é nem suspeita, isso aí está documentado até e está no próprio portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e até existem documentos lá em PDF no próprio portal da Secretaria da Fazenda, onde ele aparece como sócio da empresa CPSEC, que é uma empresa voltada à securitização da dívida ativa. Quer dizer, a ideia é que todo o corpo fiscal ele se presta a lançar o tributo. Ele vai até onde se determina qual o valor do imposto devido e se esse valor não for pago, ele é inscrito na dívida ativa. Uma vez inscrito na dívida ativa, essa empresa ela tem a função de privatizar essa dívida ativa, de vender direitos sobre essa dívida ativa, debêntures sobre essa dívida ativa, à guisa de securitização, né? E com isso fazer uma espécie de privatização dessa dívida, uma vez que ela vai servir a certos setores comerciais. Isso, na verdade, é uma tradição no tributo. Já desde Roma era assim. O fiscal em Roma, ele tinha o direito de arrecadar, ele tinha que arrecadar, e comprava o direito de arrecadar, e uma vez comprando o direito de arrecadar, ele podia arrecadar quanto ele quisesse. É a mesma coisa que está acontecendo, quer dizer, uma vez que essa dívida vai ser securitizada, vai ser passada para o setor privado, ela deixa de estar nas mãos dos estados e, ao final de contas, quer dizer, o Estado está arrecadando para os bancos, né? Ele está arrecadando para os bancos, que é mais uma forma de arrecadar para os bancos. Nós conhecíamos já aquela forma do PLP 257, que congelou os gastos públicos com saúde e educação e descongelou os gastos públicos com os juros da dívida, que eram limitados, agora são ilimitados, e agora tem uma outra forma de privatização, que é essa da CPSEC, que faz a securitização da dívida. Agora, também é no mínimo antiético o secretário da Fazenda do Estado participar dessa empresa. E assessores. Ele está explorando a dívida ativa do Estado. Pois eu muito acho estranho isso. Eu é um queria absurdo. saber onde que foi vendida essa ação para ele, porque eu queria comprar também. Nós vamos, inclusive, a partir dessa colocação, dessa denúncia, Alfredo, fazer aqui um requerimento de informação. Queremos que ele explique isso aqui para a Assembleia Legislativa, talvez possamos até pedir a convocação do secretário aqui numa das comissões permanentes para que ele venha dar explicações em relação a esse fato que é muito grave para todos nós, até porque ele impõe um ajuste fiscal em São Paulo, congelamento,
impede, por exemplo, que a Secretaria da Educação, uma área que eu acompanho muito como professor da rede pública, por exemplo, que haja reajuste salarial. Hoje a Secretaria da Educação está dando o maior calote nos professores, não pagou a prova de mérito, deu calote no estágio probatório, reduziu a bonificação, o valor do bônus pela metade dos servidores da educação, não cumpriu a database salarial. Então, são vários calotes que o governo Alckmin vem dando nos professores, em outras categorias também, praticamente em todas elas, impede aqui a Assembleia Legislativa de aprovar o reajuste dos servidores do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, e, no entanto, existe essa grande contradição que você está levantando, não só do secretário, mas dessa política toda de benefícios fiscais para o poder econômico aqui. Isso é uma contradição absurda que nós não podemos aceitar. Por isso que nós vamos, então, fazer um requerimento de informação e vamos também, provavelmente, convocar o secretário para prestar um esclarecimento público aqui nas comissões permanentes. Para nós do fisco, o que mais entristece é o quanto que essa economia com a arroxo salarial dos funcionários públicos é desnecessária para o Estado de São Paulo, o quanto que um pouco mais de organização fazendária se poderia arrecadar todo esse valor e não depender, e não querer destruir o Estado para isso. A educação, por exemplo, tinha sido apresentado o valor de R$1,5 bilhão para resolver o problema anual, para resolver o problema da educação. R$1,5 bilhão, quer dizer, é menos do que esses dois benefícios que nós falamos aqui hoje. Quer dizer, se em algum setor ou outro, se fizer um ajuste e corrigir alguma coisa, se consegue obter esse valor com grande facilidade. Eu tenho colegas lá na Secretaria da Fazenda que dizem que se a Fazenda estivesse funcionando a todo vapor, se a gente tivesse conseguido reorganizar a casa, a gente poderia arrecadar R$1 bilhão a mais por mês. Eu queria deixar claro também uma coisa, quando a gente fala de arrecadar mais, não se deve fazer essa analogia com o primeiro mundo que se faz, de dizer, então vocês querem aumentar os impostos. Não, ninguém quer aumentar o imposto. Quando a gente é do terceiro mundo, como nós aqui nos países emergentes, arrecadar mais significa tirar dinheiro da sonegação de impostos, da lavagem de dinheiro, do crime, para colocar nos serviços públicos de saúde e educação. Tirar de onde ele não está sendo usado, tirar da evasão de divisas do país para colocar no serviço público e na prestação de serviços à população. Quer dizer, não se fala, em momento algum se falou, em aumento de impostos. Muito pelo contrário, né? Se cobrar melhor os tributos, a gente consegue uma redução dos tributos, porque o que acontece hoje é que a gente está caminhando para uma situação incômoda de cobrança tributária, que é extremamente danosa para a população. O que é cômodo? Cobrar na conta de energia elétrica, na conta de telefone, onde as pessoas não conseguem fugir, né? Quer dizer, ali é muito cômodo para cobrar. Só que o problema é que acaba se esgarçando o próprio mecanismo que a sociedade tem de crescer e se desenvolver. E chega uma hora que a tributação, ela prejudica o crescimento da sociedade. Quer dizer, se essa tributação pudesse ser feita de uma maneira a criar um ambiente de negócios mais saudável e que pudesse florescer aí o nosso desenvolvimento, ela beneficiaria a todos. Eu acho que nós podemos ilustrar isso que você falou, essa questão da sonegação, evasão de divisas e também o combate à corrupção, combate ao superfaturamento de obras em São Paulo, que é muito forte, né? O que ilustra muito foi agora esse perdão da dívida da Alstom. O governador perdoou uma empresa que está envolvida no cartel, que está sendo investigada não só aqui no Brasil, mas também em outros países, que já foi beneficiada com pagamento, com superfaturamento de obras e foi perdoada recentemente pelo governador em 116 milhões de reais, né? É um absurdo total. Nós temos aqui várias denúncias de superfaturamento de construções de escolas, de obras públicas, de pagamento de propinas. Então isso tem que ser combatido, daí você tem mais dinheiro para as áreas sociais. E a gente não deve ter vergonha de admitir que a gente tem esses problemas no Brasil. Quer dizer, às vezes a gente sente que a gente tem... Isso é comum a todos os países emergentes do mundo. Tem um trabalho da OECD que mostra um mapa do mundo de lavagem de dinheiro, sonegação e corrupção.
a gente devia participar da OECD para ajudar a fazer esse tipo de trabalho e ele se voltaria mais ao Brasil também. Mas nesse mapa se vê que todos os países emergentes, eles têm uma corrupção endêmica e eles têm que conviver com corrupção, sonegação. Assim. E enquanto que os países de primeiro mundo, que muitas vezes são o espelho e são o modelo trazido para cá, não tem muita relação conosco. Quer dizer, na Suíça, por exemplo, como se faz para diminuir a sonegação fiscal na Suíça? Não sei, não existe. Assim que você encontrar uma, você me diga como a gente faz. Aqui não, quer dizer, no país na Índia, na China, no país da América do Sul, alguns países melhores, assim, que estão melhor economicamente na África, esse problema é endêmico. Quer dizer, a gente tem os mesmos problemas de corrupção e de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas que ele. E a gente precisa saber que isso é um problema permanente e saber lutar contra elas. E hoje quem consegue fazer isso? O Ministério Público tem feito isso, a polícia, mas precisamos de todos, precisamos de mais incentivo e mais busca para essas perdas do Estado. Voltando só ao tema do arroxo salarial, os ataques aos servidores públicos, principalmente aqui em São Paulo, Alfredo, o governo tem utilizado o argumento de que há uma crise econômica no país, que baixou a arrecadação e por isso que ele não pode, por exemplo, investir nos servidores, não pode repassar dinheiro para as universidades, para os professores, para os servidores da Secretaria da Fazenda, né? Minimamente cumprindo a database salarial. Só que, historicamente, São Paulo sempre houve essa política de arroxo, de ajuste fiscal contra os servidores, mesmo nos anos gloriosos de arrecadação do nosso Estado, não houve investimento nos servidores. Sempre a database não foi respeitada, faz parte da tradição dessa política de ódio aqui dos governos do PSDB em atacar os servidores em todas as suas categorias profissionais. Mas eu queria saber, o Sinafresp continua nessa luta, logicamente, vocês têm tomado várias ações, participado de vários atos, né? Eu me lembro que vocês participaram de um grande ato, ajudaram a organizaram na frente do Palácio dos Bandeirantes, eu até participei lá com vocês, uma grande mobilização foi feita, mas liderada praticamente pelo Sinafresp, né? E outras manifestações que vocês organizaram, agora uma recente na frente da Secretaria da Fazenda. Eu sei que vocês não vão baixar a guarda. Quais são os próximos passos da mobilização, até que se o projeto chegar aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos poder contar com a presença do Sinafresp aqui na linha de frente contra o ajuste fiscal e contra da aprovação de um projeto equivalente ao 257, que virá em algum momento. Nós queremos trabalhar agora para divulgar a auditoria da dívida, principalmente, né, que acho que é um mote muito importante para nós aqui. Eu acho que se a gente não se preocupar na origem dessa dívida mais do que em pagá-la, nós vamos ter problemas. Tá. Alfredo, nós encerramos praticamente o nosso programa, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer a sua presença e mais uma vez te parabenizar pela luta, pelo protagonismo da sua gestão, né, de toda a diretoria do Sinafresp, no combate ao ajuste fiscal e aos ataques que estão sendo produzidos contra os nossos servidores, tanto do ponto de vista de Brasília, como também, sobretudo, aqui em São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu queria agradecer em nosso nome, em nome dos nossos colegas, ao seu trabalho, Carlos. Obrigado. Pelo maravilhoso que você tem feito, que continue sempre a pessoa, assim, um lutador que você é, que nós precisamos de você. Obrigado.